Fala aí, galera, voltamos aí nesse próximo bloco, que a gente estava, na verdade, vendo as atribuições do presidente da República, né? E a gente viu, anterior, voltando, né? A gente viu aqui o inciso 12, conceder indulto e comutar penas, né? Substituí-las com a audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Porém, a gente tem que observar uma coisa, essa competência, ela pode ser o quê? Delegada, né? E, obviamente, ela pode ser delegada tanto ao ministro da Justiça, né? Existe um decreto presidencial hoje que delega essa competência ao ministro da Justiça, perfeito? Então, voltando, 13º, inciso 13, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover os oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Na verdade, o presidente da República, ele exerce o comando supremo das Forças Armadas, né? Ele tem o auxiliar dele, que é o ministro do Estado da Defesa, porém o ministro do Estado da Defesa que tem, na verdade, o controle ali das Forças Armadas. Só que o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República, perfeito? Inciso 15, nomear após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, vamos analisar aqui, ó, os ministros do STF, dos tribunais superiores e os governadores de territórios e o Procurador-Geral da República e o presidente e os diretores do Banco Central. Na verdade, o presidente, ele vai fazer o quê? A escolha dos nomes. O que é isso? Quando o presidente nomear após a aprovação do Senado, significa o seguinte, o presidente ele vai escolher um nome. O próximo ministro do STF, o presidente escolhe o nome. João. O João tem que ter os requisitos lá previstos na Constituição. Por exemplo, o presidente é ministro do STF, ser brasileiro nato, idade mínima de 35, no máximo 65 anos de idade, né? Notável saber jurídico e reputação ilibado. Então, preencher os requisitos, o presidente ele escolhe esse nome, essa pessoa, e manda para onde? Para o Senado Federal. Quando chega no Senado Federal, o Senado Federal vai analisar e fazer a famosa sabatina. É a aprovação do nome pelo Senado Federal. O que significa dizer com isso? Que o presidente ele só vai nomear após a aprovação do Senado Federal, né, os ministros do STF, dos tribunais superiores, governadores de território, do PGR e do presidente de diretores do Banco Central. Ele só nomeia após o quê? A aprovação do nome. Perfeito? Beleza. Nomear é observado o disposto no artigo 73 os ministros dos tribunais de contas da União. Tem alguns ministros do Tribunal de Contas, que na verdade a gente vai ver quando estudar a parte do Tribunal de Contas, que alguns são nomeados privativamente pelo presidente da República. Esses não têm que ter aprovação de ninguém. Esse o presidente escolhe, na verdade o presidente escolhe diretamente sem nenhuma aprovação de ninguém, tá? É o inciso 15. Inciso 16, nomear os magistrados, os juízes, nos casos previstos nesta Constituição, e o advogado-geral da União. Na verdade, o advogado-geral da União e os magistrados, alguns magistrados são nomeados pelo presidente da República, né? Óbvio, pela sua característica de unidade federal e como gestor federal, o presidente ele nomeia esses juízes. Porém, o advogado-geral da União, ele tem status de ministro de Estado, de livre nomeação e exoneração pelo presidente da República. Nesse caso de livre nomeação e exoneração pelo presidente da República, o AGU, ele tem o status de ministro de Estado, porém a Constituição fala que ele tem que ter idade mínima de 35, né, anos de idade e o notável saber jurídico. E ele é nomeado o quê? Pelo presidente da República. Inciso 17, nomear os membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7º, né? Inciso 18, convocar, estava procurando apagador, convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Na verdade, esses dois órgãos aqui são órgãos de consulta do presidente. Isso daqui é de consulta. Por exemplo, no caso do estado de defesa, estado de sítio, pode ser feita uma consulta. E o presidente, ele vai tanto ao mesmo tempo que ele convoca, ao mesmo tempo que ele é o quê? É o presidente.
Mas lembrando que esses dois órgãos, tanto o Conselho da República, tanto o Conselho de Defesa Nacional, são órgãos opinativos do presidente. Nós vamos estudá-lo. Inciso 19. Declarar guerra nos casos de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso. Então a gente tem um verbo autorizar. Ou referendado por ele quando ocorrida no intervalo de sessões legislativas e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Na verdade, o presidente da República, no caso de guerra declarada, o presidente ele pede autorização ao Congresso Nacional para declarar guerra. Com isso, o presidente da República, ele pede essa autorização ao Congresso, o Congresso autoriza, e aí sim ele decreta o quê? A guerra. Aí ele tem a guerra declarada, porque o Congresso Nacional o quê? Autorizou ou referendou, porque ele estava em recesso, né? E nesse caso, aí sim que o presidente declara a guerra. E diferente de declarar guerra, ele pode, no inciso 20, o quê? Celebrar a paz, né? Autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. Inciso 21, conferir condecorações e distinções honoríficas, né? Medalhas, prêmios, determinadas situações, condecorações e distinções, o presidente tem esse poder. Inciso 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Note-se que essa atribuição, na verdade, ela está muito ali ligada ao chefe de Estado, né? Que ele tem relações com o Estado estrangeiro, o presidente da República tem a possibilidade de permitir, nos casos previstos em lei complementar, que as forças estrangeiras transitem no nosso território, porque a regra, elas não passarem dentro do nosso território, não atentar contra a soberania nacional. Porém, se o presidente permitir, em alguns casos, aí sim que a gente tem a possibilidade que as forças estrangeiras transitem aqui. Fora isso, fora alguma aliança, alguma cooperação internacional de guerra, não vamos ter forças estrangeiras aqui dentro. Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previsto nesta Constituição. Note-se que aqui o inciso 23, enviar ao Congresso Nacional. As propostas de orçamento público, tanto o PPA, LDO e a LOA, que são as leis orçamentárias, o presidente da República, ele como gestor da administração pública, ele que analisa as receitas e despesas, ele que tem o poder de, Congresso, eu estou mandando meu PPA, meu plano plurianual, eu estou enviando a minha lei de diretrizes orçamentárias, eu, Congresso, estou enviando a minha lei orçamentária anual. Com isso, eu peço que você crie, analise e traga esse projeto de lei, perfeito? E vote esse projeto de lei para eu sancionar ou vetar, perfeito? Tranquilo. Continuando. Inciso 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. É interessante que a gente tem que observar essa parte de atribuições do presidente, e a gente tem aí a entrega das contas. Na verdade, a gente tem que analisar isso. Primeiro, a gente tem que observar quem vai fazer o quê? O julgamento. Quem é que julga as contas do presidente? Julgar. Na verdade, a Constituição coloca que cabe ao Congresso Nacional julgar as contas do presidente da República, né, por meio do seu controle externo. É um controle externo aqui. Com esse controle externo, compete ao Congresso julgar as contas do presidente da República. Mas, na verdade, quando a gente fala que compete ao Congresso julgar as contas, na verdade, nesse caso, a gente vai ver
que vai ter um órgão que vai auxiliar o Congresso, que é o Tribunal de Contas da União, perfeito? Então a gente tem quem julga o Congresso Nacional e quem auxilia o Congresso é o Tribunal de Contas da União. Tanto é que a Constituição Federal coloca o seguinte: compete ao Tribunal de Contas da União apreciar as contas do Presidente da República. Apreciar as contas significa o quê? Emitir parecer, emitir análise, né? Fazer pré-julgamentos do que ele acha certo ou errado. Com isso ele envia para o Congresso falando: ó, Congresso, eu acho que isso está errado, isso está bonito, isso daqui está legal, isso daqui não está legal. Nesse caso, compete ao Congresso julgar com o parecer do Tribunal de Contas da União sobre esse feito, perfeito? Então, continuando, a gente também tem que analisar um prazo, né? A Constituição botou prazo? Botou. O prazo de 60 dias, que a contar da abertura da sessão legislativa, né? Obviamente, o prazo de entrega das contas do Presidente da República é um prazo de 60 dias a contar da abertura da sessão legislativa. Continuando, a gente vai ver também que compete à Câmara proceder à tomada de contas do Presidente da República quando esta não for apresentada no prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. É como se falasse assim: ó, o presidente tem que entregar ao Congresso nesse prazo. Se não entregar nesse prazo ao Congresso Nacional, quem vai proceder à tomada de contas, meter a mão, quem vai meter a mão é a Câmara. Que compete à Câmara, na verdade, o quê? Autorizar a abertura do processo contra o presidente. Então, na verdade, a gente tem que observar isso. A entrega de contas do Presidente da República, ele tem que entregar as contas dele ao Congresso Nacional, num prazo de até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Se ele não entregar, é porque tem o quê? Tem problema nessas contas, né? Logo, quem vai proceder à tomada de contas do Presidente da República é a Câmara dos Deputados. Perfeito? Beleza? A gente tem que focar muito nisso, nesse ponto de contas públicas, de dinheiro, de gasto, que está muito em evidência, né? As despesas no executivo, superávit, déficit, um monte de coisa que a gente não entende nada. Então, inciso 24, prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Inciso 25. Inciso 25 fala que prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Note-se que esse inciso 25 aqui, a gente sabe que ele vai ser o quê? Delegado. Mas, na verdade, a única coisa que é delegada aqui é a primeira parte. É o prover. Na verdade, segundo o entendimento dessa palavra prover, a gente fala tanto da parte de provimento, tanto da parte de vacância, do desprover também, né? Então, entende-se que prover os cargos públicos federais na forma da lei, beleza, compete ao presidente da República e pode ser delegado. E desprover também, exonerá-los. Pode ser também o quê? Delegado. Mas, na verdade, o extinguir os cargos públicos federais na forma da lei, isso não pode ser o quê? Delegado. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Inciso 26. Editar as medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Continuando aqui só para fechar essa parte das competências, a gente tem que ver algumas características do decreto, né? A gente falou algumas coisas do decreto e claro, vamos observar primeiro. Quando a gente fala em decreto, é porque existe o quê? O decreto autônomo e o decreto regulamentar. Quando eu falo em decreto autônomo, ele tem a previsão no artigo 84, inciso 6,
a linha A e a linha B. Que na verdade significa o seguinte: a linha A e a linha B, eles tratam na verdade sobre a administração pública. O decreto autônomo é para tratar sobre a administração pública. Foi? Já o decreto regulamentar, ele é previsto no artigo 84, inciso 4, né? Que trata de dar fiel execução à lei. Então, na verdade, o decreto autônomo, a própria Constituição Federal falou que o presidente da República, quando tratar de determinadas matérias sobre decreto autônomo, sobre a administração pública, quando não implicar aumento de despesa nem a criação e extinção de órgãos, vai ser por meio de decreto autônomo. Quando eu tiver uma lei e eu vou regulamentar essa lei, eu vou fazer por meio de decreto o quê? Regulamentar. Note-se que no decreto autônomo, essa competência pode ser o quê? Delegada. Já no decreto regulamentar, não pode ser o quê? Delegado. Perfeito. Continuando. Quando a gente fala decreto autônomo, essa, na verdade, a previsão do decreto autônomo, na verdade, é da própria Constituição. O decreto autônomo, ele é exaurido da própria Constituição. Logo, na verdade, o decreto autônomo, ele sofre controle de constitucionalidade. Já o decreto regulamentar, ele não sofre controle de constitucionalidade, ele sofre controle de legalidade. Na verdade, se tu parar para pensar, o decreto autônomo, a Constituição dá a possibilidade direta do decreto autônomo. Já no decreto regulamentar, a Constituição Federal precisa que seja criada, exige que seja criada uma lei, para assim ser criado o quê? O decreto regulamentar. Tranquilo? Beleza? Então, ó, decreto autônomo, previsão para tratar somente das matérias sobre administração pública, né? Pode ser delegado, essa competência do decreto autônomo pode ser delegado, e o decreto autônomo ele sofre um controle de constitucionalidade. Já no decreto regulamentar, artigo 84, inciso 4, né? Na verdade, compete ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos para sua fiel execução. Temos o decreto regulamentar. E não pode ser delegado e sofre um controle de legalidade, porque esse decreto ele vem do quê? Da lei e não da própria Constituição, que nem um decreto autônomo. Perfeito, galera? Tranquilo? Maravilha. No próximo bloco vamos entrar aí nas competências do vice-presidente. Um forte abraço.